Vamos falar hoje de uma das palavras que a gente mais ouve por aí, mas que nem sempre fica claro o que significa: liberalismo. Afinal, o que é isso? Uma filosofia, um jeito de fazer política, uma visão de mundo? A verdade é que a resposta é bem mais interessante e complexa do que parece. Então fica a pergunta: o que liberalismo realmente significa? Para responder, a gente vai ter que fazer uma viagem pela história, pelas ideias e descobrir um conceito que é cheio de versões, de nuances e, por que não, até de contradições. Bom, para começar, vamos direto na raiz da coisa. O que está lá no coração do pensamento liberal? Quais são aqueles princípios básicos que sustentam essa filosofia que mudou o mundo? Na essência, a base de tudo no liberalismo é o indivíduo. A grande ideia revolucionária aqui é que o poder de um governo não vem de Deus ou da força, mas sim de um acordo, de um consentimento das pessoas. E mais, a lei tem que valer para todo mundo, do cidadão mais simples à pessoa mais poderosa do governo. Esses são os pilares, a base de tudo. E, claro, essa ideia não surgiu do nada, né? As raízes dela estão lá no Iluminismo, aquela época em que a razão e os direitos individuais viraram o centro do debate. Essas ideias foram a faísca que acendeu grandes revoluções. E, de lá para cá, o liberalismo foi como uma árvore que não parou de crescer e criar novos galhos. E aí, nesses galhos que a coisa começa a ficar mais complexa. Para a gente entender o liberalismo hoje, a gente precisa olhar para duas grandes divisões, dois eixos que definem quase todos os debates dentro dele. A primeira grande divisão é essa aqui. De um lado, o liberalismo clássico, que defende a liberdade contra a interferência do Estado. Pensa numa corrida. O Estado só está ali para garantir que ninguém trapaceie. Já do outro lado, o liberalismo social diz que para a corrida ser justa, o Estado precisa garantir que todo mundo comece do mesmo ponto, com as mesmas condições. É a diferença crucial entre ser livre de alguma coisa e ser livre para fazer alguma coisa. E essa tensão não para por aí, ela aparece em outra dimensão. Porque o liberalismo não é só sobre economia, sobre mercado livre e impostos. Ele também é sobre cultura. É sobre defender o direito de cada um viver a sua vida, ter o seu estilo, seguir os seus valores, mesmo que isso vá contra as tradições da sociedade. E a partir desses eixos, o liberalismo se espalha numa família enorme de ideias. É como aquelas famílias grandes, sabe? Todo mundo concorda com alguns valores básicos, mas na hora do almoço de domingo a discussão pega fogo sobre todo o resto. Vamos conhecer alguns desses parentes mais famosos. Primeiro, o neoliberalismo. Muita gente usa como se fosse a mesma coisa que liberalismo, mas não é. Na verdade, ele é uma corrente específica que surgiu no século XX como uma reação às políticas de bem-estar social, defendendo uma versão ainda mais forte do livre mercado e do Estado mínimo. Mas a filosofia também se adapta aos problemas do nosso tempo. O liberalismo verde, por exemplo, faz uma conexão super importante. Ele diz que a liberdade individual depende de um planeta saudável. Afinal, de que adianta ser livre se não tivermos um lugar para viver? E as combinações podem ser bem inesperadas. O liberalismo conservador é um desses híbridos. Ele defende total liberdade na economia, mas quando assuntos são costumes, valores sociais, a postura já é bem mais tradicionalista. E só para mostrar como essa família é diversa, tem também o nacional-liberalismo. Ele tenta encontrar um equilíbrio, que muitas vezes é bem tenso, entre defender os direitos universais de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, proteger os interesses e a identidade de uma nação específica. Ok, mas isso tudo não ficou só no campo das ideias, né? Essas teorias moldaram países, começaram guerras e, basicamente, definiram o mundo em que a gente vive hoje. Vamos ver como isso funcionou na prática. O liberalismo definitivamente não é uma abstração. Ele foi o motor de revoluções na Europa, foi a base filosófica para a fundação dos Estados Unidos e esteve no centro dos debates que formaram nações como o Brasil, Portugal e a Argentina. Em cada um desses lugares ele tomou uma forma, um rosto diferente, mas sempre foi uma força de transformação muito poderosa. Só que nenhuma grande ideia fica parada no tempo, né? O liberalismo continua sendo debatido, criticado e reinventado o tempo todo. A pergunta que fica é, e agora? Qual o próximo capítulo dessa história? Bom, uma das respostas possíveis para essa pergunta é o que estou chamando de pós-liberalismo. Não é uma coisa só, mas um conjunto de críticas que basicamente perguntam: será que os princípios liberais ainda dão conta dos desafios de hoje? Isso só prova que essa conversa está mais viva do que nunca. E no final, a gente volta para a complexidade do começo. Afinal, o liberalismo é uma grande ideia, uma tradição coerente de pensamento,
Ou é só um nome que a gente dá para um monte de ideias diferentes que muitas vezes até brigam entre si? Talvez a resposta não seja única, e é exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.